ele vai correr, porque ele também coleciona medalha. Faz barulho aí com a medalha, tem 20 segundos, faz um barulho. Vamos começar a live daqui a pouco, 15 segundos, pessoal, 15 segundos, quem dá mais, 10 segundos. E depois a gente vai baixar essa live, e ela vai só para os alunos do ENA, e alguns cortes aqui vão vir para os nossos canais no YouTube e tudo mais. Começando a nossa aula sobre sofrimento da dependência emocional. Eu vou dar entrada aqui já. A gente falou que ia fazer uma aula, né? Uma aula mesmo. Para quem está ao vivo, vai ser uma aula. Porque depois ela não vai ficar ao vivo, ela vai sair. Se vocês tiverem perguntas, façam, né? Não fica acanhado para fazer pergunta, porque é melhor fazer pergunta do que ficar com dúvida, tá? Por que sofrimento da dependência emocional? Primeiro ponto, a dependência emocional, ela causa realmente um sofrimento físico. A maioria das pessoas não sabe disso. Esse sofrimento... Tá vendo quem aí, moço? Esse sofrimento é realmente físico, como se fosse uma dor mesmo, né? Porque a emoção... muitas pessoas não sabem disso, mas a emoção, ela causa dor física, né? Vamos pegar o exemplo do que entra numa área muito parecida da área do luto humano, né? Porque o humano tem a certeza de não ver mais, né? O luto é aquele fim da possibilidade física. Perfeito. Tem muita coisa que as pessoas dizem, mas está longe, mas está distante, e a pessoa... Nossa, mas você passou um ano longe da sua mãe, por exemplo, né? Ou daquele seu amigo. Nossa, passou 10 anos, agora ele, né, não está mais entre nós e você está chorando desse tanto. Mas o que é? A pessoa está lá 10 anos. Muitas vezes a pessoa, atrasa isso que ela tem que fazer, né? Muitas vezes não dá o perdão, né? Não dá o perdão para aquela pessoa por 10 anos e aí a pessoa nos deixa. Vocês vão entender onde a gente vai chegar parte do comportamento canino de dependência emocional e humano também. Aí passa 10 anos, a pessoa não perdoa e fica irritada, e daqui a pouco a pessoa vai, né, nos deixa desse plano, e a pessoa, nossa, e agora? Por quê? Acabou a possibilidade de ir lá interagir fisicamente. Apesar da pessoa passar anos, né, tem gente aí que passa semanas sem dar uma boa noite para a própria mãe, para o próprio irmão, para o amigo, né? Aí acaba acontecendo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas você ficou dias e dias e dias sem lembrar que essa pessoa existia. Mas esse pânico, né, do não posso mais, ele entra numa área, o cão é mais simples, né? Mas essa área do não existir, do não saber o que fazer, não poder fazer nada. Eu acho que uma das coisas, agora eu vou jogar essa bomba no colo do Rafa. Eu acho que uma das coisas mais impactantes da dependência emocional é o fator crítico, que não importa o que o animal faça, aquele desconforto de estar faltando algo não passa. Por quê? Tudo que tiram a possibilidade de decisão da mão de um cérebro, da mão, né? Tira a possibilidade do cérebro. Cara, vai comer? Não, não quero. Né? Vem cá, não vou. Né? Vai para lá, não vou. Quando você tira a possibilidade, o cérebro ainda pode fazer uma coisa para resolver. Agora, a questão da dependência emocional, quando a gente está com o animal no nível, né, nesse nível que depois nós vamos explicar mais um pouco a questão até da dependência emocional não existir de fato, né? É uma outra coisa que acontece e não dependência emocional. É um outro ponto crítico aqui, né? Talvez não sei se dá para a gente chegar nesse ponto hoje. Mas aqui, essa questão eu acho que é que nem os fogos, por exemplo. Os fogos e trovões, quando eles não são bem trabalhados nos receptores dos animais, né, nos sensores, é que o animal não tem o que ele faça. A chuva não passa por mais. Ele pode latir, ele pode se esconder, ele pode tremer, nada faz a chuva passar. A chuva passa quando ela tem que passar. Agora, aquela perca, né? Aquela coisa aquela deficiência. Bom, seria certo chamar de deficiência? Nesse ponto, uma deficiência fisiológica momentânea, porque ele está acostumado a trabalhar num padrão, se retira alguma coisa que mantém aquele padrão de funcionamento que ele está acostumado, não que seja saudável.
Seria? Eu acho que seria. E até você falou um exemplo aí acerca do luto, e eu acho até interessante fazer esse link, porque vou pegar, por exemplo, de um amigo meu de infância. Boa. Pelo fato, né, de infelizmente ele ter nos deixado, né, de maneira muito precoce, e pelo fato de eu também ser muito novo, eu não conseguia, obviamente, ir ao enterro, que é a cena final, né, a despedida final, para que até que o processo de recuperação, aquele estresse que geralmente na presença da pessoa, o fato da perca da pessoa que meu organismo acabou, né, de se deparar com essa bomba, começaria a se regular e a realmente processar essa informação. Mas pelo fato de eu ter recebido só a notícia, eu não... Até hoje, eu não consigo acreditar na morte dele. Cara. Vou te contar uma passagem bem interessante. Eu tenho um primo, que ele foi um primo barra tio, bom, você sabe, né? A história do meu pai é uma história complexa. Então, não tive a referência paterna, de fato. E aquele meu primo, quando, até meio que a emoção vem, né? Ele meio que fez um papel paterno muitas vezes, tipo, me levava pro jogo de futebol. Ele era meu primo, assim, hoje eu tenho 42, ele estaria agora com 60 anos. Então ainda estava meio compatível, assim, parecia a figura, parecia, meu cérebro fez pareamento que fazia sentido ser. E quando ele faleceu, no velório dele, é uma coisa interessante, eu estava no velório. Mas foi muito, muito, muito impactante para mim o velório deles. Mas eu passei mal. Uma das poucas vezes que eu não... Bom, e era um moleque, né? Ele morreu, eu estava muito novo, sei lá, 19, 20 anos. Então foi como se eu tivesse realmente perdido um pai ali. Nem ele sabia disso. Mas da importância que ele tinha, né? Aquele meu primo que eu te falei que um dia ele, no hospital, lá ele bugou e não conseguia mais falar em português, só falava em inglês. Ele era poliglota e tudo mais, né? E eu decidi naquele momento, falei, olha, eu não consigo ir acompanhar até o momento do enterro. E é uma coisa que você falou que é interessante. O meu cérebro não fez o fim. Eu não tenho, é a mesma sensação que você teve, apesar de eu ver ele, né, ver o processo ali, eu não finalizei, o meu cérebro realmente não finalizou. Então é como, não sei se a sensação que você ia descrever é essa, como se a qualquer momento eu pudesse pegar assim, e aí, como é que você está? Como se fosse encontrar com ele a qualquer momento. Não? Isso. Barrar ele no ônibus, por exemplo. Exato. Então, essa sensação que você falou é interessante, porque a maioria das pessoas não entende a dependência emocional. Acho que um dos pontos mais críticos é não entender a dependência emocional. O que é a dependência emocional, mas não o que é. Por quê? Acho que o que é interessante, né? Mas o que é a experiência da dependência emocional. Né? Tipo, essa questão do que é a experiência de uma crise de abstinência de algo. Né? Acho que esse é um dos pontos mais críticos, até mesmo pela compaixão com o animal. Né? E eu não sei se você lembra, uma vez tinha um cachorrinho hospedado aqui que a gente trabalhou, a questão da dependência emocional, que ela se mutilou lá na casa dela e tal. E quando ela voltou, a primeira coisa que a família fez foi uau! E mexer com ela. Ele lembrou. Nossa, lembrei. E o que eu falei para ela naquele momento foi, vamos lá, vamos pensar, que vamos fazer uma ilustração. Um pai e uma mãe têm um filho. Descobrem aí com 16, 17 anos, que o filho da idade, que o filho se tornou dependente químico de cocaína. Colocaram ele numa clínica de reabilitação. Você lembra de eu contando isso no áudio, né? Você estava do meu lado. E agora você imagina que o filho voltou da reabilitação e o pai fala assim, olha, não, eu sei que você não quer sofrer, vou te dar só um pouquinho de cocaína. Depois de toda a reabilitação, né? Vou te dar só um pouquinho, mas não fica viciado de novo. Fala, não, mas que pai faria isso? Foi vocês. Vocês acabaram de fazer isso. Sem perceber, eles alimentaram um monstro que o próprio cão criou dentro dele, né? Isso aí foi bom, hein? E assim, o que é mais trágico no processo é porque uma das maiores dificuldades que a dependência emocional causa, assim, a gente está partindo do ponto que as pessoas já sabem com o excesso de contato, o alívio imediato que as pessoas, né, oferecem muito para o cachorro, acaba
que se você for alívio imediato do cachorro, o cachorro fica sem esse aliviador cognitivo, né, propriamente dito. E aí tem uma questão que, às vezes, o pior de algum dependente químico ou bioquímico, né, ou qualquer tipo de vício que geralmente aquele indivíduo experimenta, uma das piores coisas que dificulta mais o processo de superar o vício é o livre acesso que geralmente aquele indivíduo ele tem. Então, vamos pegar pessoas que são viciadas em determinados tipos de vídeos aí que não é socialmente aceito. Hoje em dia, pelo livre acesso que essas pessoas elas têm, né, por meio da rede social, por meio da internet, é muito mais difícil essa pessoa conseguir se libertar deste estado fisiológico que a mente dela joga para ela por todas as estimulações que ela passa durante o processo da abstinência. E aí, trazendo isso para os cães, imagina então, né, a pessoa ali que convive com o cachorro diariamente, que dorme com o cachorro, que, assim, todas as camadas do cérebro, tanto da área social, quanto da área afetiva, quanto da área psicológica, várias áreas que a gente pode englobar, do que a pessoa faz parte, né, dentro daquele contexto, você imagina para o cachorro ter sempre esse livre acesso. Por quê? Porque ou a pessoa se muda, ou a pessoa doa o cachorro. Né? Por quê? Para tirar esse livre acesso, só dessas duas formas. Então, basicamente, o cachorro tem que aprender a lidar com a dependência emocional, mas quem faz isso é o próprio agente da substância causador dessa dependência. Então, você imagina, por exemplo, vamos pegar o exemplo que você citou de alguma substância química, né? Imagina a própria substância química ganhando vida, tendo voz, essa própria substância química tendo o seu trijeito, causando todo o excesso de prazer que aquele indivíduo tem, e simplesmente, imagina aquela torrente toda, né, dos comportamentos acontecendo, e aí, para todo o organismo ele tem duas linhas tênues, tá? Que você, cada aluno do ano, você vai ter isso aí como, tá? É muito mais elaborado. Mas para o organismo, existem coisas que acontecem e que não deveria acontecer, e da mesma forma, para o organismo, existem cenas que não deveria acontecer, mas acontece, e coisas que deveriam acontecer não estão acontecendo. Parece meio loucura, mas vou dar um exemplo aqui. Imagine uma linha, tá? E nessa linha aqui é onde se torna um ambiente mais saudável daquele organismo. É a parte normal, é o sistema basal desse organismo, tá? E aí, o organismo, querendo ou não, ele estando ali no seu estado, imagina ele vivenciar um dia com o seu tutor, com essa substância química que fala, com essa substância química que interage com ele o tempo inteiro. Aqui é o estado normal, aqui é o estado slim deste animal. Então, o que acontece? As interações, elas... É esperado que elas aconteçam, né? Sim, então elas ficam acima da linha do normal. Por que elas ficam ali acima do normal? Porque aqui gera-se um certo prazer que aumenta e retira ele dessa linha, certo? E tem coisas que não deveriam acontecer e acontece que o organismo não espera. Como assim? Que é o seguinte, aqui o organismo não espera, tá? Não espera, e de repente ele cai. Isso tanto para negócios, para qualquer relacionamento que você passa. Ninguém, por exemplo, faz um curso esperando ter perca neste curso. Ninguém faz algo... qualquer coisa que o ser humano faz é sempre em prol de um benefício, é sempre em prol de garantir a melhora da sua sobrevivência, certo? Estou falando de mamíferos que têm linguagens, por exemplo, seres humanos. Então, quando uma pessoa, por exemplo, vai jogar um certo poker, jogadas ali onde a adrenalina, a dopamina está lá no auge, são pessoas que ficam ali, aquelas máquinas geralmente que as pessoas jogam, elas apostam a fim de obter algo, a fim de receber algo. Elas não falam, não, agora eu vou jogar, porque agora eu tenho certeza que eu vou perder. Olha, é certo, eu estou esperando que eu vou perder. Toma, eu vou apostar. Eu fiz um vídeo sobre isso. O do bichinho lá da pelúcia. Show. Então, o que acontece? Tem situações que o organismo espera que aconteça e não acontece. E tem situações que o organismo não espera que aconteça e aconteça. Aí, em que eu estou dizendo? Aquele organismo que estava saudável é completamente estimulado a ter vários prazeres. Chega a determinado momento que a pessoa tem que... Isso aconteceu na pandemia, por exemplo, que as pessoas tiveram que voltar a trabalhar de maneira presencial. Era uma coisa que, para aqueles cães, isso
não deveria acontecer, mas aconteceu. E coisas que acontecem e que não deveria acontecer, causa estresse em qualquer tipo de organismo. E esse estresse se passa por uma resistência até chegar em processos de exaustão, né? Eu quero fazer uma coisa. Pode falar, pode falar. Chega em processos de exaustão, né? Então, o que acontece basicamente com a dependência emocional? O indivíduo, ele consegue lidar com várias camadas do cérebro, e como eu disse, camadas de área social, de áreas afetivas, diversas áreas são estimuladas em várias regiões daquele cérebro, daquele organismo que a gente está citando aqui como exemplo, e o organismo se projeta a vivenciar essas situações. Aí, trazendo para um jogo muito bacana, imagine você ter a oportunidade, tá? Não sei qual idade que você tem a hora que você está me assistindo, mas imagine você ter uma oportunidade de entrar em uma máquina de realidade virtual. Tudo do que você vivencia nessa máquina não é real. Porém, essa máquina promete a você que você não precisa se preocupar com a alimentação, você não precisa cuidar dessas coisas. Isso vai ser intravenoso. Porém, o que você vai ter em todo o processo dos anos que você ficar naquela máquina ali, tá? E você só pode sair dessa máquina quando você tiver, vamos colocar ali, uns 90 anos. E aí você fica nessa máquina, não sei a idade que você tem agora, mas você vai pegar a idade que você tem agora e se colocar nessa máquina, tá? E aí você só vai ter prazer, você só vai ter os melhores prazeres da vida, você só vai ter os excessos de dopamina. Sucesso. Tudo que você deseja, você vai conquistar. Essa máquina vai te proporcionar todas essas soluções fáceis. Porém, como eu disse, essa máquina, ela possui um prazo de validade, né? Uma coisa que a máquina está em suas orientações básicas é que nem tudo é para sempre. E você sai ali e se depara com o processo de você ter que lidar agora você com seus 90 anos de idade, não sei por quanto tempo você ficou, né? Se você teve 20, você ficou 70 anos nessa máquina, mas calma, foi só prazeroso, foi só coisas de situações prazerosas. E de repente agora você sai dessa máquina. Como que você se sentiria? Você gostaria de voltar para ela ou você sentiria muito mais desgosto por ela porque ela tomou a sua vida? E o maior sofrimento da dependência emocional é porque ela é uma máquina propulsora de pegar as melhores coisas da vida de um animal e transformá-las em um completo caos, em um completo terror para aquele organismo, né? Então, além de isso é porque a gente está falando de uma única camada, que é a camada do cachorro, fora quando não existe uma certa codependência, que a pessoa abre mão até mesmo de se alimentar para alimentar o cachorro, né? Não tomando proporções saudáveis. Então, nós somos condenados, né, a desejar coisas que nunca teremos e a ter coisas que nunca desejamos. E, às vezes, o prazer da vida, e que nós deveríamos incentivar os nossos cães a ter, é ter momentos e valorizar os momentos que são únicos, mas que eles não dependem daquilo. Até porque se isso aumenta muito o grau, né, o processo do que foi feito aqui, você vai ser uma máquina de matar sonhos e fisiologias animais. É o que eu gostaria de pontuar aqui em relação à dependência emocional. Posso ter uma ideia? Tirar uma foto para saber o tempo para fazer um corte depois disso. Cara, foi muito... Obrigadão. Você nem esperava, né? Mas é porque eu fiquei refletindo sobre isso. Foi muito... A gente atende tanto, cara. Fim da aula. Tipo, a gente atende tanto e não é sufocante para nós, porque a gente está fora da máquina. Sim. A gente está tentando bater no vidro e falar, sai daí. A gente vê pessoas que estão presas nessa máquina. O cara vai almoçar. Tá ali. Eu não digo assim, de vez em quando, putz, eu sei que tem um cliente que tá para fechar, né? Que tá para fazer um orçamento, vou comer aqui para não perder, né, o time da venda e tal, mas, cara, é todo dia. Né? Tipo, eles se prendem numa máquina e é interessante. O mesmo processo da dependência emocional acontece, por exemplo, no casamento. Aí se prende na máquina, vamos dar o exemplo da máquina, na máquina, aqui, a rede social e tal, e tudo mais, e na máquina lá, tipo, vou jogar futebol e vou deixar, né, tipo, as coisas que são mais legais e tal, e de repente o relacionamento acaba e ele, tipo, ele acorda fora da máquina, né, tipo, e agora? Uau, o que eu faço? Né? E aí, uma coisa interessante, esse se ver fora da máquina, que foi interessante
Cara, essa analogia foi sensacional. Tipo, botar ela num quadro. Verdade. Não, tô impactado até agora. Você foi falando, eu fui dando vários insights, assim. Falei, pô, dá para criar um método. Dá para criar um método em cima Já da... vem coisa nova aí, ó. Já. Alunos do Não, você tava falando, eu já ENA. tava ali, ó. Já criando um método na minha cabeça em cima da percepção da máquina, cara. A teoria da máquina. Putz, foi espetacular. Não, vamos cavalo, vamos. Salvou essa. E uma coisa interessante, né? O trauma gerado quando se tira algo. Vou dar um exemplo. Você acostuma com, sei lá, o seu celular. Pode ser o seu celular. Vamos citar aqui que você não é dependente, né? Dependente do mundo da máquina. Você não é dependente de ficar trancado na máquina, assim, né? Tipo, entrar dentro. Tem gente que se pudesse entrava lá, né? Vivia lá. Mas, beleza, o seu celular. Se falar assim, cara, eu deixei meu celular aqui. Todo mundo já teve essa sensação de não saber onde o celular tá. Aí fica tipo, cara, putz, meu celular, velho. Tipo, vamos fazer um negócio, calma, eu tenho que... Parece que o mundo aqui não existe no celular, né? Não, velho, eu tô pelado, tô sem roupa, porque eu tô sem celular, sabe? Tipo, parece que as pessoas estão assim, né? Cara, eu já tô numa vibe que eu tô deixando meu celular carregando, eu vou fazer minhas coisas, eu tô pegando aqui o negócio da música, toco, vou ler um livro, vou gravar vídeo, eu gravo vídeo, eu vejo ali o vídeo, eu assisto meu vídeo, pronto, tá bom. Né? Mas você vê que essa sensação do pânico de o celular, que é uma coisa simples, né? Não estou falando nem do luto, no aprofundado, mas do pânico. Cara, cadê meu celular, velho? Parece que nada, parece que os seus sensores estão desligados. Não é que eles estão desligados, eles estão focados em você encontrar uma única coisa. Parece que eles só funcionam para um único alvo. Né? Se alguém tirar o seu celular, é que todos os seus sensores, todos os seus sentidos vão estar focados em um único alvo. Pode cair, você morre atropelado. A pessoa faz isso, né? A pessoa, tipo, passa ali na... Pô! Se quiser anotar, tá aí. Você não perdeu um insight de memória. Eu trouxe aqui porque eu sei que isso rola muito aqui na... Então, né, tipo, a pessoa passa, pum, aquele impacto. Deixa eu tirar aqui. Né, ela se desliga, porque os seus sentidos todos estão com um único alvo. Ela não consegue trabalhar outra coisa. O exemplo do celular é fantástico para isso. Porque traz essa perspectiva da pessoa não, né? Você vê essa sensação da perda do celular, sabe? Tipo, cara, mas... Ai, meu Deus, cara, cadê o celular? Cadê o celular? E é uma coisa simples, o celular não determina a sua vida. Né? Agora imagina, vamos dar um outro exemplo. Você está com o celular, seu celular não sumiu, mas tem uma pessoa que você gosta muito, seu pai, sua mãe, namorada, marido, né? Esposa, filho, e você manda mensagem e a pessoa não responde. E você liga, a pessoa não responde. Aí você vê que a mensagem não foi visualizada. Sabe? Parece que tudo que você vai fazer tá voltado para aquilo ali. Tipo, não, pera, eu preciso resolver isso. Não, mas calma, é que eu não consigo falar com fulano. Meu irmão, deve estar tomando banho, cara. Sei lá, deve estar fazendo qualquer outra coisa melhor do que estar com o celular na mão agora. Por isso que não está te respondendo. Espera, dá um time. A pessoa não consegue. Então, esse foco, né? Esse foco em uma coisa só, quando essa coisa é retirada, é muito similar ao animal. Tipo, a gente se torna o celular do animal, entre aspas. Por quê? Para tudo a gente está ali. O cachorro vai cagar, literalmente, a pessoa tá ali, ai, que bonitinho você cagando. Ele não cagando. Cagar, legal, fazer cocô igual a pessoa está comigo. Eu vou fazer xixi. Acertou, né, meu amor? Você acertou, toma um biscoitinho. Cara, a pessoa tá na imagem, tá que nem o celular. A pessoa que vai no banheiro, aí senta, não faz, porque não concentra, e quando vê, ficou 10 minutos no banheiro. Eu vi um estudo que, em média, os humanos, em média, perdem 4 a 7 dias por ano sentado no banheiro com o celular na mão. Cara, sabe? Então, a gente se torna o celular do cachorro. Só que num nível muito, muito louco. E aí você imagina, daqui a pouco o cachorro tá ali, cadê meu celular? Mas não é o celular, é cadê minha vida? Não é o celular. Porque a pessoa tá em todos os lugares da vida. O cachorro vai fazer cocô, ela tá ali. O cachorro vai fazer xixi, ela tá ali. O cachorro vai dormir, ela tá ali. Vai passear, ela tá ali. Ele vai brincar com o brinquedo, ela tá ali, enchendo a paciência do cachorro. Né? Então,
ele se torna a vida, assim, não é cadê meu celular, o cachorro já é tipo assim, sério, cadê minha vida? Tiraram uma parte de mim. Isso é involuntário, né? É involuntário. Tanto que o celular vicia as pessoas involuntariamente. Tipo, tiraram uma parte de mim. É como se o animal estivesse procurando uma parte dele. Aí não adianta, cara. Você pode mover o mundo. Ah, mas ele não olha para o negócio que está no chão, mas eu coloco isso, eu deixo aquilo. Não. É igual você quando você perde seu celular. Você está com um único foco. Todos os seus sentidos estão focados em encontrar a pessoa. Mas não é a pessoa, porque ele não sabe refletir sobre isso. É encontrar uma falta de algo. É tipo, cara, é pior ainda. O sofrimento é pior porque eu quero encontrar algo que eu não sei o que é. É muito louco, né? Não, e literalmente, assim, quando você... E aqui, só fazer um adendo para quem estiver chegando aí agora, é interessante falar que quando você, muitas das vezes, coloca, né, o cão, vou fazer um pequeno slide aqui, por exemplo. Né, quando você coloca o cão, vou colocar algumas cruzinhas aqui, mas seriam mais, na verdade, né? Eu achei que era um X. Pode ser várias coisas. Pode ser um cemitério. Pode ser também. Vamos ver se a câmera aparece. Que bom. Aí, legal. Bom que vocês olhem até minha anotação também. Ó. Então, vamos supor que aqui seja todas as camadas do cérebro onde são sobrecarregadas pelo sistema que o tutor trouxe para aquele indivíduo. Tá? Estimulou muito de várias regiões. Várias regiões foram ali contaminadas. Até porque nós não conseguimos nos treinar a ponto de ser menos afetivos, muitas das vezes. Como assim? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa colocar sempre uma emoção muito alta. Então, vamos passear? Bora! O que vai acontecer no passeio? Ai, que coisa boa! Vamos passear, vamos embora passear. Aí o cachorro tá deitado, ele vai se regular. Aí o que acontece? A pessoa fala assim, olha que chegou a criança com a bola, joga a bola lá, papá. Vai estimulando. E isso aqui vai sobrecarregando. E aí, no momento que esse cão, ele acaba tendo um trauma, né? Eu estou falando muito em relação à pandemia, porque foi algo muito recorrente. O que geralmente acontece? O que geralmente acontece? Há um certo bloqueio devido a esse estresse, devido a esse trauma, porque acontece um sequestro da amígdala daquele animal. Boa. A amígdala foi sequestrada. Então, logo as funções que geralmente processariam melhor a parte mesolímbica do cérebro de processamento de emoção, deixa eu acender aquela luz ali. Ela é suprimida. E por que ela é suprimida? Né? Às vezes não entra nem na parte emocional, mas a amígdala é o processo, é a camada... Melhorou muito. Caraca, fiquei mais bonito agora. Uau. Então, assim, com a amígdala sequestrada, todas as outras camadas do cérebro que deveriam funcionar, tipo, a parte do pré-córtex, a parte a própria parte mesolímbica, ela é literalmente contaminada também, porque a base lá embaixo, a amígdala lá embaixo está sequestrada, não está funcionando direito. Então, os produtores meio que têm que destruir algumas regiões ali para que a amígdala consiga se soltar, muitas das vezes. E com a amígdala, com a amígdala sequestrada, por exemplo, o que acontece? Vamos trazer isso para a parte humana para que vocês possam entender. Sabe aquelas pessoas que passaram por algum tipo de abuso, infelizmente, por algum tipo de trauma, especificamente relacionamentos abusivos, né? Passou realmente por algum tipo de estresse, a sua amígdala, muitas das vezes, ela é sequestrada e aquele indivíduo, ele apresenta, muitas das vezes, caminhos onde ele consegue se desviar por aquele trauma que ele passou, ele evita ao máximo aquele trauma, só que pelo fato dele estar sempre sequestrado, ele não consegue, regiões que deveriam, né, trabalhar ali de forma funcional, acabam não funcionando e essa pessoa acaba tendo diversas recaídas. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que teve um relacionamento muito abusivo. Um amigo seu, eu já tive amigos que, cara, foram muito... amigos e amigas, tá? Para falar amigos no sentido universal. Mas que pessoas que eu vi que tinham relacionamentos completamente tóxicos, que você fala, cara, olha só que... Como é que a pessoa consegue se envolver com uma pessoa dessa? Mas tudo bem, ela tem ali a sua capacidade de escolha e vai lá e toma sua decisão. Ela quebrou a cara. Foi mostrada várias evidências para aquela pessoa. A partir daquele momento, algo que, lembrando daquele quadro lá, algo que não deveria acontecer, acontece. E aí ele recebe ali todo o quadro ali de que aquela pessoa estava traindo, que aquela pessoa estava fazendo isso, que aquela pessoa estava fazendo aquilo. Essa pessoa simplesmente ela se fecha e trava. Ela fica travada ali.
mesmo que a reação dela possa ser explosiva, o organismo, ao olhar todo o caos, aquelas luzes vermelhas piscando lá dentro do cérebro, fala, cara, desliga essa função, desliga essa mesa aqui, demite esse pessoal aqui. Literalmente, a amígdala é sequestrada e a pessoa não consegue ter reações. Aí, muitos dos tratamentos que se fazem, e aqui eu quero já falar sobre o processo da dependência emocional, o fator do tratamento, tá? Que é muito importante, porque uma pessoa que passou por algum tipo de abuso, algum relacionamento tóxico, e você deve falar, então quer dizer que o meu cachorro que está dependente de mim, ele é tóxico? Se você for a máquina que a gente falou, você é sim. Você está sendo muito tóxico. Tá? Se você colocou câmeras para ver se seu cachorro não está fazendo xixi no lugar errado, se ele está destruindo a cama ou não, se você trocar o C, isso é cativeiro. Mas... zoológico, né? E você está presa também nisso. Mas o que acontece? Essa pessoa, quando ela vai ter... Aí, muitos dos tratamentos que se fazem, essa pessoa... Antes disso, calma. Vamos falar da recaída, né? Por que é tão difícil a gente lidar com esses sistemas da recaída, da autossabotagem? Por quê? Porque o cérebro, ele criou aquele padrão ali e ele fechou ali a amígdala, ele sequestrou a amígdala. E aí, aquele indivíduo, muitas das vezes, aquele mesmo amigo lá, vai lá e se relaciona com uma pessoa com o mesmo perfil. E será por que essa pessoa se relaciona com aquele mesmo perfil? É porque, necessariamente, a fim de realizar uma certa demanda, o cérebro acredita que aquela pessoa vai mudar em algum momento, mesmo que seja outra pessoa. Ficou personificado o trauma daquele indivíduo, né? E aí, várias ações que essa pessoa faz em várias áreas sociais, né? Tem pessoas que são muito inóspitas, por exemplo, no trabalho, tem pessoas muitas vezes que são completamente arrogantes no trânsito, são pessoas que são completamente assim. Aí tudo que eu falar, com o cachorro, tem cães que são horríveis no parcão, tem cães que são terríveis, assim, puxam demais da conta, tem cães que muitas vezes mordem pessoas aleatoriamente. Tudo porque lá atrás foi gerado uma personificação de um trauma muito profundo, que é a dependência emocional. A gente está falando do sofrimento real que a dependência emocional causa. A gente não quer falar somente da dependência, mas do sofrimento que ela causa naquele indivíduo. E uma das dependências que a maioria das vezes as pessoas falam é de que esses indivíduos que têm esses traumas, elas precisam resistir. Aí fala do processo de resiliência, como se fossem entidades que poderiam ajudar aquela pessoa. Porém, essa mesma pessoa, ela vai ter resquícios da sua dependência pro resto da vida. Boa. Por quê? Porque aquele organismo, ele teve o bilhete premiado de entrar nessa máquina. E só aquele organismo é capaz agora de regular. Só que a primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho de dependência emocional, é fazer o pagamento do sequestro da amígdala. A amígdala foi sequestrada ali. Então, todos os recursos que eu preciso fazer é para tirar aquele indivíduo do cativeiro que ele mesmo está vivendo. Só que aquele mesmo indivíduo, você tira a algema, você vai lá e tira e você fala assim, tá liberto, cara, você não precisa, calma. Aí, não, mas eu... É uma algema de ouro, né? Eu volto, me prende de novo, me prende. É quase o síndrome do Estocolmo, né? Que é quando a pessoa fica viciada pelo próprio sequestrador. É uma algema de ouro, né? Tipo, não posso, como é que eu vou deixar a algema? Não, você só pode ter essa algema de ouro se você estiver preso nela, então me prende. Eu prefiro ter o valor da algema do que perder, prefiro ficar preso com esses 20 milhões na algema do que, mas você não pode tirar ela para vender. Não, mas é de ouro, pô. E qual é o maior sofrimento que eu diria? Se eu fosse responder vocês, qual é o maior sofrimento da dependência emocional? É a autossabotagem que é criada no cérebro. É o ciclo que é criado. Porque cria um organismo, de maneira involuntária, um organismo vitimista. Podemos falar sobre o trauma? Eu vou mostrar um negócio aqui. Com certeza. Ó, pode ir. Eu tô tirando foto, que é para saber, a gente vai fazer alguns cortes. Segura esse negócio aqui. Gente, o que é o trauma? Tá? É isso. Rapidamente, agora eu vou fazer mais lento. O que é o trauma? Ó, segura. O que é o trauma? É isso. O que eu quero dizer com isso? O trauma, vamos dizer assim, trauma físico. Se eu bater com toda a força no meu braço, o que vai acontecer? Eu quebro. Chega um ponto que meu osso, ele não tem mais a resistência. A resistência dele é menor do que a pressão que foi colocada. Ele quebra. Ele cede. Vamos imaginar, vamos pegar uma folha aqui, isso aí tá muito feio, né? Vou pegar uma folha aqui, ó. Ó um trauma, vou colocar um trauma aqui, ó. Estamos patrocinando. Olha só. Imagina que esse, ó, isso é importante. Vou tirar a foto, para nós saber o dia do corte. Ó, veja essa folha como um tecido emocional.
Veja essa folha como um tecido emocional, tá bom? O que é o trauma? É colocar uma pressão emocional nesse tecido. Ele fura. Quando você tira, isso não... Como é que a gente vai fazer, cara? Vamos refazer? Vamos, mas olha como é que fica. Todo trauma, olha lá, ó, todo trauma, ele deixa uma marca. O que a gente faz no tratamento? Por exemplo, trabalhando com a parte humana, né? Você refaz o trauma até que ele fique, né? Tipo, cara, ele sempre vai estar ali. Seu cérebro sempre vai saber que ele está ali, ó. Quase imperceptível. Então, o trauma é uma pressão no tecido emocional que faz um processo de ruptura. Olha só. Se eu... e o que eu faço? Eu continuo colocando pressão. Aí eu vou colocando pressão, eu vou colocando pressão, eu vou colocando pressão, eu vou colocando pressão. Olha o tecido emocional. Vamos junto agora. Vamos junto, Super Gêmeos ativar. Olha o tecido emocional, como que ficou. Essa teoria do tecido emocional é bom, né? Não, eu até já estou anotando aqui, porque foi legal. Eu já vi ele falando do trauma, mas do tecido... Eu não tinha falado ainda sobre a teoria do tecido emocional. São duas teorias muito interessantes. Aqui, a máquina da experiência guiada. Não, e posso falar que foi legal, é que a gente, quando a gente pensou em fazer... Qual roteiro a gente vai fazer? A gente pensou assim, cara, vamos fazer só de insights, porque aqui vocês estão pegando, o privilégio das pessoas que estão participando dessa live aqui, é porque a gente está pegando toda a nossa expertise de dependência emocional, tá? Até porque se você procurar aí Felipe KL mais tema, né? Ou o tradutor de espécies mais tema, você vai encontrar a gente já falando sobre esses temas. Mas aqui você está vendo ao vivo a camada de como a gente vai tendo vários insights acerca do problema para lidar tanto com todas as camadas que envolvem a dependência emocional, tanto a camada com o mais consciente, que é o ser humano, como também com a camada mais... Vou mostrar outra coisa para te pegar. Agora, com a camada mais... posso falar, com a camada mais sensível, que seria o cachorro. Né? Então, show de bola. Mas eu já estou curioso para a próxima. Vou mostrar outra coisa do tecido emocional. Imagina que isso aqui é desconforto. Vou usar isso para simbolizar desconforto, tá? Nossa. Isso aqui é o desconforto. Vamos tirar duas folhas. Tá? Dois tecidos emocionais saudáveis. Isso aqui é o desconforto. O desconforto, ele rasga o tecido emocional, olha só. Ele é isso que ele faz com o tecido emocional. Então, se você insere muito desconforto, ele despedaça o tecido emocional. Esse é o desconforto. Então, você coloca muita pressão de desconforto, o tecido emocional vai sendo destruído. E posso colocar uma classificação? Claro. Aproveitando essa... Por favor. Que pode ser uma dúvida de alguém. Você deve estar se perguntando aí. Talvez não esteja nem se perguntando, mas vai se perguntar agora. Acho que é a mesma coisa. Vai. Esse desconforto pode ser prazeroso? Então, olha só. Aí essa folha aqui. Vamos pegar um novo tecido emocional saudável. Esse aqui está lascado. Vamos fazer o treinamento? Vamos, meu amor. Mas olha, o que eu vou conseguir fazer para você é isso. Ó, dá para viver com isso. Dá para você passar uma mensagem aqui, tá? Não bota mais pressão, porque tá frágil. Eu vou colar aqui, ó. Ó, vou fazer um negócio aqui. Colar com cuspe. Ó, tá colado. Não tem água aqui, né? Não é colar com água. Tá colado. O tecido emocional do seu animal tá sensível. Não bota mais pressão que ele não aguenta, sabe? Agora imagina. Eu vou pegar um aqui que é muito bonitinho. Segura aqui. Ó, esse é o negócio aqui. Vou pegar um novo tecido emocional saudável. Essa é a caneta da felicidade. Porque ela é toda colorida, ela tem várias cores, ela é maravilhosa, né? Ela é bonita. Isso aqui é feio. Se eu falar assim para você, ó, você vai... não, tenho medo. Olha a caneta que colorida. Essa aqui eu quero. Mas sabe a coisa que é impressionante? O tecido emocional, ele cede também por excesso de prazer. Então é prazer, isso aqui é felicidade. Se eu botar muita pressão de felicidade no tecido emocional, ele fura. E fura. A mesma coisa. Pressão emocional é pressão emocional. Não importa se é prazer ou felicidade. Agora eu vou trazer uma coisa diferente. Mas, Rafa, você já viu essa pergunta? Olha só que... Não. Olha a bagunça que a gente já fez. Esse aqui são vários cães que a gente já treinou. Não, imagina um cão que teve 5 anos vivendo assim. Faz sentido para você? Rafa, mas o cachorro do meu amigo, ele brinca, ele faz... Ele não tem isso, cara. Então, não sei se é verdade. Olha só. Tá? Pega aqui. Esse aqui é o tecido emocional
do cachorro do seu amigo. Então, olha só. Cara, para mim furar esse tecido emocional, vai uma pressão muito pesada. Não fez nem cócega. Tudo que colocou de pressão aqui, fez nem cócega. Fez uma marquinha. Não quer dizer que não fez mal para ele. Marcou. Agora, o outro tecido que é frágil, esse aqui, vamos pegar esse aqui já sofreu, esse aqui sofreu menos. Esse mesmo tecido emocional, ele é mais frágil. Com menos pressão, ele já cede e já se danifica. Isso é neurofisiológico, não dá para mudar. Cada ser vivo tem, né, vamos dizer assim, tem uma resistência do seu tecido emocional. Eu não rasguei a folha que você anotou, não, né? Não. Ah, tá. Acho que não. Então, cada indivíduo tem um tecido emocional, tá bem pro final aí. Aí, aqui. Tá por aí. Isso. Então, cada indivíduo tem um tecido emocional com uma densidade diferente. Por isso que a pressão que arrebenta um tecido emocional não arrebenta outro. Essa é uma teoria, tá? É um estudo meu particular, que quem está ao vivo aqui está vendo isso pela primeira vez na vida. Prova é ele. O cara mais... Eu também estou vendo ao vivo. É meu irmão de vida. Não é só meu irmão de trabalho, de empresa, meu sócio. Não, ele é meu irmão de vida. Sabe? É aquele amigo de cagar de porta aberta. De porta aberta. Ele nunca tinha visto eu falar sobre isso. Não. Eu falei que ia entregar um negócio muito massa. E o Rafa trouxe a teoria da máquina. Vamos juntar a teoria da máquina com a teoria do tecido emocional. Certo, não, bacana. Eu queria, na verdade, jogar um negócio que seria... Você falou sobre... deixa eu só falar uma coisa antes. Agora, por favor. Não... Pode deixar que eu vou organizar aqui a ideia e vou te mandar. Olha que interessante. Sabe o que é importante do trauma? Você sabe que o trauma, ele não é um acidente neurofisiológico. Ele é uma hiperfunção, assim como o vício. Certo. Tipo assim, o vício é uma hiperfunção de se estabilizar. Sabia que o trauma, ele não é feito para ser desfeito? Você guarda aí. Guarda. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Vou marcar nesse papelzinho aqui, ó. Eu acho que você, querendo ou não, vai saber responder isso melhor que ninguém. Isso aqui é aula muito avançada. Tá? Se fosse você, já pegaria um papel e uma caneta e anotaria aí. Tá? Mas isso aqui vai ser bem importante. Vamos lá. Você falou para mim, uma vez, que os cães, eles têm algo... O ser, na verdade, ele tem algumas camadas de consciência. Boa. Né? Quem está lá no assinante premium do especialista, e para quem está no assinante premium que começa agora, 1º de fevereiro, né? Sim. Especialista mais tradutor. Isso aqui é uma da tradução que eu vou passar para vocês, tá? Eu tô jogando ele nisso daqui, que isso aqui é uma coisa que como é que fala? É VIP, né? São poucas pessoas que sabem. Mas tem aqui a parte da consciência, né? E aí, o que eu queria perguntar para você? Geralmente, os acontecimentos acontecem de forma consciente. Tá aqui. Aqui é a parte da consciência. O indivíduo está consciente de que aquele fator ali está acontecendo com ele. Aí foi arquivado ali. Ele vai fazer, então, uma classificação se esse evento foi prazeroso, mas prazeroso a um termo que não gerou estresse, nem prazer, nem nada. Tipo assim, se foi sustentável. Não, um prazer sustentável. Caso não ocorra, ele vai jogar para uma segunda camada. Boa. Né? E essa camada, ela que vai fazer esse aqui é involuntário. Esse aqui, de repente, cara, ele vai estar pensando sem pensar. Que coisa louca. Mas a pessoa passou, depois eu penso sobre isso. Ela jogou aqui nessa segunda camada. Tava aqui, depois eu penso sobre isso. Joga para cá. Por quê? Porque mais coisas vão sendo colocadas e ela já precisa fazer um arquivamento dessas coisas para que outras coisas acabem entrando ali, né? Então, deixa eu perguntar para vocês. Me coloquem um oi aí, quem está me assistindo, tá? Para que eu vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que está tendo um pequeno delay aqui, mas eu vou usar com você, por exemplo. Fala para mim, cara, o medo é você... Pronto, a Isabela. Isabela, não pode pesquisar na internet, mas me fala do que é constituído o cabeçote do motor de um caminhão. Fala aí para mim. Você pode colocar não sei, é uma resposta válida também, tá? Só desconectar o WhatsApp daqui, que ele tá tá atrapalhando. Beleza. Foi. Fala para mim qual é, né, essa... Não sei nem o que é isso. Perfeito. O que você fez? Eu te joguei uma pergunta, tá? Olha só, eu tô tentando a gente linkar bem devagarzinho para eu chegar na pergunta que eu quero fazer para ele. Beleza, o que você fez, né?
Eu fiz essa pergunta para você, você tentou procurar essa pergunta lá na sua parte do subconsciente, lá na fase da pré-consciência, até chegar na sua consciência e chegar ao seguinte pensamento. A única coisa que eu sei é que eu não sei, certo? Mas se eu te perguntasse, Isabela, qual é, se você resumisse em uma palavra, o que a pedagogia significa? O que você responderia? Uma palavra. Uma única palavra. Tá pensando. Tá indo lá, gente, ó. Vocês estão vendo isso acontecer. Futuro, cara, maravilhoso. Sensacional. Com toda certeza, você foi lá, mensurou a pergunta, você calculou se essa pergunta gerou um certo estresse, porque era uma única palavra, você poderia falar mais coisas sobre isso. Você pegou todos os seus estudos, todas as suas camadas que estavam lá dentro e expôs isso para fora de forma consciente. Olha, eu acho que um resumo da ópera, futuro. Né? E aí, o que acontece? Você passou por todas essas camadas. E aí, o que acontece? Que eu queria perguntar. A pessoa foi lá e criou, vou colocar esse aqui é a dependência. A pessoa foi lá e criou uma dependência muito forte no cachorro. A ponto disso, a fim de proteger aquele organismo, o que geralmente eles fazem, né? Ele coloca ali num processo de recalque, ele coloca num processo mais... Eu tive um insight muito louco sobre isso. O dia que os meninos me emprestaram o piano, certo. Aí eles entraram num buraco no meio do palco lá na igreja. Certo. Aí eu falei, o que tem aí dentro? Eu falei, mas não vai entrar não, porque parece baixinho, né? Ele, não, tio, Isaac. Não, tio, aqui dá 2,5 metros de altura. É alto, tio, muito alto aqui. E o que tem aí dentro? Tudo que a gente não usa, mas talvez a gente precise. Show. E ali eu fiz um link e chamo essa área aqui de porão. Beleza, vai ser o porão. Que é um porão tipo, onde eu só entro quando eu... Mas aí todo porão precisa ter um cadeado. Boa. Para que ninguém roube, certo? E chama aí, zona crítica, o nome técnico. Zona crítica? Zona crítica. Perfeito. Aí chega o adestrador tentando modificar aquele comportamento. Tá aqui, é pequenininho o adestrador. Tá aqui o adestrador. Comparado ao tamanho do problema, ele é pequenininho demais. Tá aqui o adestrador. E aí vem a seguinte pergunta. Para mim trabalhar, como que eu vejo, e você pode colocar em cima disso, que quando eu vou trabalhar uma dependência emocional, o sofrimento que ela causa, eu estou trabalhando diretamente com o trauma. E muitas das vezes, quando eu tento... o que seria esse cadeado aqui também, na minha visão? Seria a emoção que esse item carrega, que seria a função que ele carrega. Perfeito. Tipo, a emoção, ela vai dar significado a isso daqui. Sabe uma coisa importante? Por exemplo, na parte da hipnoterapia clínica comportamental, né? Essa parte que eu faço com seres humanos. Interessante, porque é justamente isso. A gente nunca tinha falado sobre isso. Mas guardei, só porque assim... Vai. Porque esse negócio é tão... Ainda tá recente na minha cabeça. Mas vamos lá. Eu preciso tirar isso daqui, né? Eu sou aqui o adestradorzinho. Aí eu venho aqui e levo para cá. Tá? Só que o que acontece? A partir do momento que eu começo o atendimento com aquele cachorro, eu não consigo contar para ele o que eu vou fazer. Então, óbvio que isso daqui vai criar uma resistência maior, podendo até essa emoção se tornar uma arma contra o adestrador. O cachorro pode ficar até estressivo, petrificar, pode apresentar várias coisas. Eu só posso, então, terminar uma aula de atendimento por dependência, ou seja, qualquer outro problema, quando eu pegar esse cadeado aqui, tirar ele, mudar a emoção, pegar e falar assim, olha, essa dependência aqui é sua, agora está numa camada emocional muito mais tranquila para você lidar. Perfeito, encerrei a aula, agora eu volto para cá. Aí, beleza, eu fui embora. Acabei de trabalhar isso. Eu oriento também a família. Chega lá a família, aqui, todo aquele peso que carrega para o cachorro. Agora que tem um novo ressignificado, a resposta daquela dependência pode ser diferente, certo? Porém, como que eu posso fazer links, deixa eu levantar aqui, como eu posso fazer links para que eu saia disso, eu agora estou com isso, essa nova emoção, dentro desse ambiente aqui, para que ele possa voltar lá para o porão, sem que isso mude. Entendi. Entendeu? Você, como o hipnoterapeuta, como que a gente poderia aplicar isso a cães? Uma coisa que é interessante, o pessoal fala assim, não é possível
fazer hipnose com cães. Isso é um fato. Não é possível. Porém, não é necessário. Porque a hipnose nada mais é do que atingir, inclusive amanhã eu vou fazer uma com você antes da corrida. Opa. Eu pensei. Pensou? Eu pensei. Depois que eu bate meus 29. Depois que eu vi seu olho fechando, eu vi seu olho fechado sozinho, falei, aqui que meu olho, tio, tá... Abre lá, vai não, vai só. O que é interessante nessa questão? Você fala, eu vou fazer, não é possível fazer hipnose com cachorro. Não é necessário, na verdade. Porque o que é hipnose? É acessar o porão. O animal, ele vive com o porão aberto. O que fecha o porão? As palavras. As palavras são a reflexão, vai indo. Assim, o que é o porão? É não poder acessar a memória com palavra. O animal, ele vive todos os traumas deles diariamente, porque ele não tem palavra. Entendeu? O que é o porão? Para você entender. Tipo, essa porque a gente falou do porão, né? É o envio de um trauma para um lugar inacessível à linguagem. Uma sacola? Não, vamos dizer assim, o que é isso aqui? Vamos conversar sobre isso? Vamos. Olha só. O que tem dentro da sacola? O que tem dentro da sacola? Não sei. Aí o que a gente faz? O processo de guiar esse processo ali, a gente vai aqui, vai abrindo, a zona crítica, né? Vai abrindo e... Entendi. Você olha, entendi, tem uns papelzinhos, um lixo ali dentro, né? Um lixo, literalmente, um lixo emocional ali dentro. Legal. O que a gente faz? Putz, esse aqui que tá te... Vamos trazer esse lixo emocional para cá. Para cá. Sofrimento. Agora eu sei, eu lembro. Ai, meu Deus, tá? Vamos ressignificar isso. Ressignificou? Bota de novo lá, ressignificado. Por quê? O que acontece? Quando o cérebro ele vai buscar uma referência que não está nenhuma dessas duas camadas que o Rafa falou, genial. Cara, não está consciente, eu não sei resolver isso. Do que eu lembro? Não lembro. Mas não lembro o que fazer com isso. Mas lá dentro já tem uma referência. Aí aquela referência vem, ela tipo, é como se ela fizesse assim, ó. Tipo, batesse em você. Tipo, não, eu sei o que fazer. Tipo, ai, tô com medo, ansiedade. Mas por que você tá ansioso? Nem sei por que eu tô ansioso. Não sei por que eu tô ansioso. Cadê o papel? Tá aí. Eu nem sei por que eu tô ansioso, mas é porque tem algo aqui dentro que pulsa e ele muda. Esse porão, ele muda a base emocional. Ele nem fala o que é. Ele é a coisa mais basal que mora dentro do nosso cérebro. É lá dentro, mais perto do reptiliano possível. Ele fala assim, tipo, cara, sinta isso, só sinta isso. Ai, eu tô com medo, velho. Eu sinto medo quando eu vejo isso. Eu travo. Faltou ar. Mas por que faltou ar? Não sei. Ele só dá o comando. Bata o coração a 1000 e falte o ar. Aquela base do porão, ela só faz isso. Então, você vê que é muito nítido. A gente trabalha tanto o cachorro, tanto os nossos clientes, como de vários adestradores e alunos. É tão interessante que para eu acessar isso na sua mente, para trazer isso, eu preciso de várias camadas onde... O que é o processo hipnótico terapêutico? Nem tá a ver com a dependência emocional. É o desligar a sua consciência, desligar a sua pré-consciência, acessar a sua subconsciência e o porão. Aí você tá lá, corra. Caído, né? Achei isso aqui, meu Deus. Ai, que sofrimento. Aí você tem acesso àquela programação, né? Não só a sensação. O cachorro, você já não precisa desligar a consciência avançada dele. Quando você tem um cachorro que está com estado de trauma, ele é só porão. Perfeito. Ele é só porão. Ele não tem nada ali. Ele não fica... Porque assim, o que é o problema do humano? Quando essa coisa mais basal, mais profunda possível, ela se coloca para fora, ele sente algo. E aí ele reflete sobre o que ele está sentindo sem saber o porquê. Aí isso causa uma dor muito maior. Então é o porão e todas as áreas juntas enlouquecidas. É como se tivesse 5 pessoas. Então o cachorro não, ele só tem aquela base profunda, ele está só no porão, é só o porão ali. Eu não preciso entrar num processo hipnótico porque ele não tem uma trava. Não precisa passar dessas... Isso, exatamente. Então o processo aí do trauma, que entra nesse processo,
Porque, assim como no ser humano, o trauma também não foi feito para ser desfeito no ser humano. Ele não foi feito para ser desfeito no animal. É uma habilidade boa. É uma hiperhabilidade. É a habilidade mais o trauma. Cara, agora, vamos pegar esse corte aqui. Ó, deixa eu colocar aqui. Eita, pô, estamos quase acabando já. Não, que inclusive, assim, só não segurei, só para finalizar com a Isabela, você não soube do cabeçote lá do motor, nem eu sei, eu pensei que agora era para você não saber mesmo, mas é porque ela não tem um arquivamento disso no porão dela. Não, ela nunca botou isso para... Nunca fez o funil, nunca jogou isso em cima do liquidificador, né? Nunca pensou que, eu vou jogar, né? E diferentemente da pedagogia, que eu já tinha informação. Isso. E se eu não soubesse também dela, eu também não puxaria isso nunca, né? Porque ela é uma excelente pedagoga. Mas é só por isso que eu fiz a gente essa analogia, que de repente você está esperando alguma coisa mágica. Foi só para a gente ilustrar bem o que está no porão e o que não está no porão. E aí entra num ponto do porquê a maioria dos profissionais não resolve a dependência emocional. Porque a dependência emocional, vê que tudo isso que a gente explica, né, vem fechando no culminar dessa aula final. Vamos ver se a gente faz mais dessas? E já fica para o pessoal do EMA, né? E o cachorro tem informação de como ficar sem um item de dependência. Exato. E aí, quando assim, é o processo do luto caído, né? É a tirada do celular, é a tirada... Você chegou, sua moto não tá mais ali, seu carro não tá mais ali. Aquela, tipo... programar. Ele sai da máquina sem filosofar. A gente sai da máquina pensando, pô, fiquei muito revoltado com ele. Mas ele não, né? Ele sai e fala, quero voltar. E aí o final disso é interessante, porque o trauma, aqui, ó, eu notei. O trauma não é uma super habilidade, é uma das habilidades. Eu vou dizer para você que o trauma é uma habilidade primordial, é uma habilidade premium master. Tipo assim, ela é uma das habilidades mais avançadas que existe dentro de todo ser vivo. Nunca tinha falado isso pra você também, né? A cara dele de... Não, tô aqui assimilando. O trauma é... Vou gravar isso aí, ó. Trauma é uma das habilidades mais evoluídas, mais... Sabe? Mais nuances que existe do ser vivo. Por quê? Se eu te perguntar, na vida natural, é viável um lobo perder o medo que ele teve de tentar morder a bunda num urso? Ursão, vou comer esse bicho. Toma-lhe uma patada. O trauma não foi feito para ser desfeito. Porque se ele vai de novo, ele morre. Se ele vê um negócio, ele experimenta a área motora, ele pula num negócio muito alto, ele se machuca, ele sofre um trauma. É feito para ele nunca mais repetir aquilo que colocou ele em perigo. Isso acessa todas as áreas da vida dele, né? Todas as áreas. Se ele estiver no rio, na árvore... Assim como uma pessoa, por exemplo, que foi assaltada, aquele trauma é para ficar. Nunca mais entre numa rua deserta desse jeito. Só que às vezes o trauma ele acontece em um momento que não é tão impactante. Sabe? Tipo, cara, você tomou um susto no trânsito. O cérebro não sabe o que é. Não, mas eu tô de cinto, eu tô seguro. O cérebro... Nossa, o caminhão me fechou, eu não consigo mais dirigir. Coisas que não deveriam acontecer, acontecem. Isso, mas por quê? Por que essas coisas... Por que esses traumas, que não são traumas que faz sentido durar para sempre, surgem? Por toda a manipulação humana do mundo. Não é para existir um caminhão. Um caminhão não é uma coisa que era para existir. Aí a pessoa olha, o avião caiu. Trauma do avião. A pessoa viu o caminhão. Não era para a gente, assim, para você ter uma ideia, não era para a gente ver histórias de um lugar que a gente não visitou. Sim, a gente criou isso. Era para a gente só ver pessoalmente as coisas. Era só vivenciar. O trauma nunca era para ser visto sem ser vivenciado. O que está acontecendo na geração atual? O trauma do terceiro, 11 de setembro. Sabe? Então, o trauma ele não foi feito para ser desfeito. Esse que é um ponto principal. Quando a dependência emocional entrou no nível de trauma, a ruptura do tecido emocional, porque isso aqui é a coisa mais... das coisas mais avançadas. Assim, tem muita coisa para a gente trocar ideia na mente do Rafa e na minha que a gente coloca quando a gente está nesse bate-papo. Então, quem veio ao vivo e quem está na escola do Novo Adestramento, esse conteúdo vai para lá. Aqui é um baita bate-papo, né? Que a gente pegou para começar. Então, você vê que quando esse tecido emocional ele é rompido, né? Porque é um trauma, ele não é para ser colado de novo, ele é para ficar traumático mesmo. Toda vez que algo chegar, que é tipo, não, isso aqui eu já conheço, me afasto, porque eu não quero me traumatizar mais. Perfeito.
Então, o trauma ele não foi feito para ser desfeito. Quando a gente vai tratar um trauma de uma dependência emocional, a gente está lutando contra a coisa mais evoluída como habilidade cognitiva, neurológica e emocional que o animal pode fazer na vida, que é produzir o trauma que protege ele. O trauma de ficar longe de uma pessoa não era para existir na mente do animal. É o carro, né? O carro que toma uma buzinada. O caminhão que corta a frente de uma pessoa que tirou carteira recente. Sabe? E a pessoa fica com trauma de dirigir. Ou ela vê um acidente no Instagram, né? No YouTube. Boa, legal. Como resolver a dependência emocional? Se passa da pessoa, tá, legal. A gente vai chegar aí. Boa. Ó, nós temos mais 10 minutos. Tem que arrochar. Tá. Já quer então lidar com essa demanda aqui? Vou falar. Mas vocês entenderam essa questão do porquê que é tão difícil lidar com a dependência emocional? Porque ela é um trauma no tecido emocional, e o trauma, naturalmente, ele não foi feito para ser desfeito. Então a gente trabalha contra. É como se fosse assim, cara, eu vou jogar xadrez contra o Garry Kasparov. É isso que a gente faz. Entendeu? É um jogo de xadrez emocional com o mestre de todos os comportamentos, que é o trauma. Perfeito. O trauma é mais complexo do que o vício. E vamos responder em duas respostas? Bora, eu respondo uma. Como resolver a dependência emocional? Se afastar da pessoa. Se afastar da pessoa, tem que carregar uma estratégia. Por exemplo, se afastar da pessoa em que momento? Boa. E em que condições se afasta da pessoa? Por quê? Porque a dependência emocional, o cérebro ele acaba criando. Eu já atendi cães, por exemplo, que infelizmente entrou em uma trava psicológica que eu mesmo não consegui tirar o cachorro dele. Ele literalmente travou naquele cenário e não quis voltar mais. Né? Tanto que ele precisou tomar algumas medicações que eu nunca vou falar aqui, mas que aliviava todas as tensões musculares, porque até dor física ele sentia. Quando eu tocava nele, ele sentia muita dor. E tudo porque a pessoa, tentando resolver as questões ali, ela queria mostrar, né, apresentar o porquê que esse cachorro, olha, eu vou te mostrar o que ele faz. Aí ela simplesmente saiu. E mesmo o cachorro visualizando, vendo ela, todo aquele cenário foi muito suprimido. Então, ele não conseguiu. A gente teve que encerrar a aula com 5 minutos de aula por essa demonstração. Né? Então, quando a gente pensa em afastar a pessoa, né, já desbloqueando, tem que ser com alguma estratégia. Então, por exemplo, que eu peguei a chave aqui de casa, o cachorro já fica num processo abstênico. Eu me afasto mais pouco, para não causar uma crise, tá? Depois eu pego e vou, cada ponto que eu vou tendo como um processo de separação, pode ser bolsa, chave do carro, pode ser o portão, pode ser a porta, pode ser o elevador, pode ser várias questões. Você tem que fazer uma lista para saber quais são os gatilhos que ligam o afastamento e o que esse afastamento causa, para depois sim você conseguir fazer o afastamento integral. Esse é um ponto. O outro ponto de como resolver ela seria causando confortos imediatos àquele organismo. Por quê? O que seria um conforto imediato? Nós, muitas das vezes, como a gente falou aqui, a gente somos condenados a desejar coisas que não vão nos satisfazer. Então, a gente tem que criar alguns confortos imediatos. É assim, por exemplo, na nutrição. Na nutrição, muitas das vezes, eles não retiram o chocolate da gente, porque senão o processo abstênico vai se estender por muito tempo e eu posso ter uma recaída muito maior. Pelo aumento de receptores, né? Pelo aumento de receptores. E as coisas que nós tentamos suprimir é que aumentam ainda mais o nosso desejo. Né? Isso desde a infância, desde o recalque, lá segundo Freud. E aí, dito isso, a forma como você precisa linkar e trabalhar essa dependência é trabalhar como que ela foi criada, primeiro. Tá? Em quais momentos que o cachorro apresenta mais picos emocionais, mais picos dopaminérgicos, mais picos... E aqui vai para o aluno do ENA, aí você tem que incentivar o sistema do AIA. Mais trazendo aqui para o Samuel, o que você precisa fazer nessas situações? Colocar coisas que não deveriam acontecer e acontecem e trabalhar para que ele entenda essa frustração e reorganizar coisas que ele espera que aconteça e não aconteçam, como carinho em excesso, como jogar bolinha o tempo todo, fazer carinho, dormir ao lado, coisas que possam ligar muito o sistema. Mas, no resumo da obra, até para a gente linkar com a aula, você precisa fazer pagamentos para o sequestrador da amígdala. Em que sentido? Treinos de meditação ajudam muito o organismo a se estabilizar. Alguns confortos e alívios imediatos, busca de recompensa. Por exemplo, se o animal está buscando, né, está se projetando para um futuro onde o tutor
vai fazer que ele tenha a perca, ele pode levar algo para que o animal procure, por exemplo, um conforto que não pode ser linkado, muitas das vezes, tá? Não pode ser, isso vai depender muito do caso, mas que não necessariamente vai envolver um petisco ou um brinquedo. Mas um local, por exemplo, de segurança. Tipo, tá, eu fico aqui nesse quarto e me estabilizo. Aqui eu consigo me acalmar, porque os receptores baixam e ele fica muito mais tranquilo, tá? Mas é fazer pequenas separações até que ele consiga uma seringa maior, até que ele consiga ser injetado num processo abstênico muito maior, né? Lembrando que, claro, a gente precisa ver se esse pagamento não envolve a parte neurológica, né? Se não envolve o processo clínico de medicações, muitas das vezes. E entra em outro processo, que é a lista que o Rafa falou. Fiz uma lista, né? Fiz uma lista aqui, de 1 a 20, 1 a 10. Pegar de 1 a 10. Se for trabalhar com a questão da separação, que tem 2 caminhos, né? A questão da separação ou a superimersão. Perfeito. Né? Que muita pessoa não sabe. Cara, se fazer uma superimersão ao invés de um afastamento, muitas vezes o fator muda. Entendi. O fator muda em relação do animal, tipo, a referência dele com aquilo ali, só que quem sofre é a pessoa. Né? Caraca, perfeito. Eu entendi. Entendeu? Não responde Samuel, não, já entendi. Tchau, Samuel, obrigado. Brincadeira. Não, o Samuel tá ao vivo, nós vamos chegar aqui. Ó, então, primeiro, o basicão, o Rafael falou, mas somando esse processo, né, faz uma lista de 1 a 10. Cara, de 1 a 10, 1 é o mais suave. Cara, isso aqui é a coisa mais suave. Eu ir no banheiro e fechar a porta e ir do lado de fora. É a coisa mais suave. Começa a trabalhar o afastamento com as coisas suaves. Ele conseguiu uma coisa suave, você vai para as coisas nível 2. Faz coisas nível 1 a 10. Vamos trabalhar a pessoa, mas eu preciso para ontem. Meu irmão, dependência bioquímica, é dependência. Tá? Tem aí... Fala com o organismo dele primeiro, depois começa com a gente. Fala assim, você come açúcar? Come. Então você não vai comer mais açúcar a partir de agora. Como assim? Não pode mais. Qual é a coisa que você mais gosta? Lasanha. Lasanha nunca mais na sua vida a partir de agora. Não, pera. Eu topo fazer seu cachorro a partir de hoje, ele não gostar mais de você, você fazer isso desde que você pare de comer lasanha hoje. A pessoa, tipo, não, mas não precisa ser tão... Não, mas se você não suporta, porque seu cachorro suportaria. Então, nessa lista de 1 a 10, de níveis, né, de 1 a 10, coisas do nível 1, cara, vamos trabalhar, essa semana é tudo coisas do nível 1 e 2. Beleza, vamos para o nível 2, 3, ou 3 e 4. Porque aí você vai treinando ele a abstinência. Ele vai treinando ele a abstinência e procurar, tipo, velho, mas eu consigo fazer cocô sozinho, pelo menos. Tem cachorro que quando fica sozinho não faz cocô. Já pegou esses casos, né? Já. E aí, deixa eu só terminar o outro da outra super imersão, que é, por exemplo, eu e o Rafa somos irmãos. Mas, pô, a gente gosta de correr junto, a gente gosta de conversar, de trocar ideia, de falar água. Agora, toda vez que o Rafa chega, eu começo aqui nele. E, cara, tipo... Eu super imerso, tipo, aí eu abraço o Rafa, fico pendurado nas costas dele, ei, meu irmão, me leva, imagina eu com 102 quilos pendurado no Rafa. Ihu! Aí você vai dizer, pô, velho, não vou mais no Felipe, velho. Que saco. Pô, velho, chatão Felipe, velho. Então, a super imersão, ela inverte o polo emocional da pessoa. E aí o ponto, tipo, tá, é uma cura mais rápida, tem que ter, ela é uma faca de 2 gumes, porque se você apertar muito, é um bisturi, se você apertar muito, você tira fora o braço. Então, se você fizer o corte perfeito, você corta, fecha, tira o problema. A hiperimersão é um negócio que tem que ter uma habilidade muito grande. O pessoal do ENA vai aprender a superimersão, né? Ela tem que ter uma habilidade muito grande, porque se a pessoa errar o nível da hiperimersão, ela acaba causando um hipervício maior. Ela causa uma hipercompulsão, ela sai da dependência para uma hipercompulsão. Legal. Entendeu? Então, tipo assim, ela tem que ser no fio da navalha, onde gere aquela inversão do polo, não gere medo. É um processo avançadíssimo, né? Tanto que você já viu trabalhando no caso de dependência emocional, que em 2 aulas o cachorro, tipo, não, vai embora. Vai trabalhar, obrigado, quer que eu pegue tua mala? Quer que eu pegue tua pochetinha? Vai, vaza daqui. Entendeu? Então, o processo da superimersão, ele é uma hiperferramenta. O Rafa não lembrava, a gente do tema, a gente usa isso aqui regularmente, né? Sim. Usa aqui todos os tratamentos de dependência emocional, inclusive, é uma das coisas que a gente faz. Só que, bom, como o Rafa sabe, tipo, ela é um negócio assim, ó, que se você errar, você piora milhares de vezes o problema. Só quando você sabe fazer cirurgicamente, você acerta,
o problema é resolvido muito mais rápido. Só que quem sofre é o ser humano. Achou? Não, mas agora ele está tão independente, porque é de uma hora para outra. A hiperimersão, ela causa uma mudança no fisiológico, neurofisiológico do animal, que é muito repentina. Se a pessoa está esperando que ela vai sofrer junto com o animal, a expectativa, ela espera sofrer com o animal. Aí, de repente, mas já... E o animal regula mais rápido. Até. Isso, é tipo assim, mas já acabou. Aí agora ele não está querendo tanto eu, o que eu faço? Aí a pessoa entra no estado de abstinência, né? Onde ela entra no processo catastrófico. É por isso que tem que avaliar sempre, quando você for entrar num quadro desse, quem é a pessoa que você vai atender. Porque, assim, não estou falando assim, essa pessoa vai ser problemática, não é nesse sentido, mas é no sentido que a pessoa não vai ter maturidade, às vezes, para poder lidar com aquela situação, porque ela também está imersa na situação. Verdade. Ela está tão dependente quanto, né? Para a gente finalizar, como a gente disse, 1h20, né? 10 minutos, 1h10, descontando os 10 minutos iniciais. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Vamos deixar essa live até amanhã de manhã? Claro. Eu aviso nos grupos, todo mundo, ó, né, você está assistindo ao vivo, vai ficar até amanhã de manhã disponível para as pessoas assistirem. Vão lá e assistam, né? Eu não sei a gente vai correr que horas? 6h30. Então a gente, antes da corrida, tira. Boa, antes da corrida a gente tira. Se você que assistiu, não sei quanto tempo demora para o YouTube renderizar uma live aqui tão grande, mas talvez demore um pouco, né? E, né, se você está na escola do Novo Testamento, você recebeu isso aqui, tá lá no ENA, né? E mais o estudo todo. Se você, por acaso, acabou assistindo, a gente vai liberar só para quem assistiu ao vivo um cupom de 30% de desconto para você entrar na escola do Novo Testamento. E eu acho que aqui, mais claro do que isso, de que realmente a gente está falando, não está brincando e não está inventando, realmente a gente está falando de uma nova forma de ver o Testamento, acho que mais claro que isso não teria como ficar, né? Isso aqui foi um bate-papo, não é a estrutura do sistema. Não, isso aqui não chega a 1%. Eu falo das minhas aulas, isso aqui não é 1%. Isso aqui não foi 0,5%. Vou até mostrar aqui em live. Pode falar aí. Então, é importante a gente falar de novas coisas, de novas visões, né? E a gente tem uma família de profissionais, de professores que estão alinhados com um novo pensamento, que é um pensamento extremamente avançado, né? De comportamento, de visão, de soluções. Né? O processo dentro da gente solucionar sem essa coisa de estar obrigado a usar uma ferramenta profissional, agora ele viciou, ele está dependente bioquímico de ferramentas, de petiscos, ele está dependente disso. Soluções mágicas. Soluções mágicas. E não é saudável para ninguém ficar fazendo isso dessa forma, tá? Quer mostrar aí? Vou até mostrar aqui, ó. Olha só o que você vai ter lá no ENA. Deixa eu ver para onde que rola. Para cá. Ó. Aqui a câmera não vai focar. E não vai focar mesmo, não. Mas tá escrito aqui, ó, a tabela. O que essa tabela tá escrita? Olha. Opa. Aula prática. Aula prática. E aqui já tá todo o esquema do que você pode encontrar lá. Trabalhando com dependência emocional. Foi o primeiro item que a gente trabalhou nesse primeiro semestre. Pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar lá para o pessoal do ENA, nem cheguei a comentar com você, né? Que o Rafa é diretor junto comigo na escola. Vou colocar amanhã um caso de cachorro com 7 anos, 6 para 7 anos, durante 6 a 7 anos ele latindo para tudo que passava no corredor. Foi 15 minutos para resolver. 15 minutos estava resolvido. Ele não vai latir mais? Não, eu vou botar o antes e depois nas redes sociais. Olha só, 15 minutos para resolver um problema de 7 anos. Só saber o que está fazendo, né? E são coisas que as programações, a gente entender nessas hiperferramentas do cérebro. Você vê que todo mundo fala do trauma como se ele fosse um monstro, na verdade. Ele não é. Ele é o suprassumo do desenvolvimento do cérebro. Tá falando bem do trauma? Não, tô falando da função. O que eu tô falando mal é... A função fisiológica, né? Isso. O que eu falo é que o trauma, por a interferência ambiental humana, pela construção humana, ele se tornou ineficiente para o seu propósito principal. E é por isso que é tão difícil trabalhar com essas coisas. Beleza, gente? Um forte abraço, pessoal. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Quem assistiu essa live ao vivo, lembra lá, 30% para você entrar no ENA até quando, tio? Até amanhã? Hoje é que dia? Dia 18? Não, até dia 20, né? Até dia 20, beleza. Fechado, tá? Realmente vamos fazer um negócio novo. Ó, se você está assistindo essa live, por exemplo, chamar eu ou chamar o Rafa agora, vai ter um outro desconto mais especial ainda. Beleza? Tamo junto. Como é que